E aí, vamos dar continuidade? Então, vamos lá. Ainda sobre poderes da administração pública, vamos falar aí um pouquinho agora do poder normativo, tá? Bem rapidinho. Eu falei para vocês que às vezes a doutrina ela dá uma diferença entre poder normativo e poder regulamentar. Nem sempre eles são tratados como sinônimos, vocês podem encontrar, mas tem uma diferençazinha básica. Poder normativo ele é muito utilizado no sentido amplo, ou seja, qualquer esfera da administração pública é o poder conferido a ela para expedir atos normativos gerais e abstratos, tá? Mas em sentido estrito, nós temos a expressão poder regulamentar, que é utilizado especificamente para o chefe do Poder Executivo para a expedição de decretos. Então, ficou bem claro, poder normativo é em sentido amplo, tá? Utilizado de forma geral e abstrata. E o poder regulamentar é aquele conferido ao chefe do Poder Executivo, tá? Para a expedição de decretos, ok? Tudo bem. Então, dentro do poder normativo, nós temos algumas particularidades. Nós temos os decretos de execução, tá aí no material de vocês, e os decretos autônomos, ok? Os decretos de execução são os decretos regulamentares, ou seja, eles regulamentam, né, uma lei, ou seja, para quê? Para possibilitar a aplicação dessa lei. Trata em maior detalhe o regramento da lei. Olha o que eu coloquei no material de vocês aí na página 2 do mapa esquemático 3. Tá lá, decretos de execução são os decretos regulamentares, né? Para possibilitar a fiel execução da lei, pois de algum modo a execução dessa lei envolve a atuação da administração pública, né? Então, considerando que a administração pública ela é pautada pelo princípio da legalidade, e ela só pode fazer o que a lei permite, autoriza, então, por vezes, vai ser necessário um decreto regulamentar, né? Principalmente quando for referente à atuação da administração pública. Os decretos regulamentares, né, os decretos de execução, eles precisam estar fundamentados em lei, tá ok? Esses decretos não é passível a delegação. Lembra o que é delegação no poder hierárquico? Delegação é quando a autoridade competente para expedir o ato, ela delega essa função para o seu subordinado. No caso dos decretos de execução, isso não é possível, tá? É indelegável, ok? É no caso das leis que a gente chama não executáveis. E nós temos também aí no material de vocês os decretos autônomos. Olha só, eles já são diferentes. E os decretos autônomos é quando nós temos a omissão da lei. Até que venha nessa regulamentação e que fique essa lacuna, que o legislador complete, né, o entendimento, fica vigente o regulamento, tá ok? Normalmente esse regulamento tem a ver com o que, professora? Ele vai tratar da organização e funcionamento da administração pública. Eu coloquei administração pública federal, né? Porque normalmente a gente trabalha com a legislação federal. Por quê? Nós sabemos que pelo artigo 18 da Constituição Federal, os entes políticos, né, o município, Distrito Federal, os Estados-membros e a União, eles têm autonomia na sua organização administrativa, né, orçamentária e financeira. Então, cada um tem esse poder normativo, né? E aí o que a gente trata aqui do âmbito federal, pelo princípio da simetria, né, da Constituição, aplica-se, né, aos outros entes também, aos outros entes políticos. Então, nós temos aqui também esses decretos autônomos, também para essa organização, gente, da administração pública, não pode implicar, eu coloquei aqui, ó, na criação ou extinção de cargos públicos. Por quê? Porque isso gera aumento da despesa. Então, toda vez que eu for tratar da organização da administração pública e essa organização e essa estrutura incorrer em aumento de despesa, eu não posso fazer isso por decreto. Eu
tenho que fazer isso por lei. Então, o que eu faço por lei? Concessão de aumento de salário de servidor público, reajuste, criação de cargos, tudo tem que ser por lei, tá? Não pode ser regulamentado por decreto, ok? Agora, engraçado que a doutrina entende que no caso de extinguir cargos, eles precisam ser criados, os cargos, as funções por lei, mas a extinção, ela se pode dar por decreto quando eles estão vagos, tá? Por quê? Porque eu não estou aumentando despesa, eu só estou reduzindo o meu quadro de cargos, tá? Mas esses cargos precisam estar vagos, tá ok? Porque senão a gente vai entrar numa questão que a gente chama de aproveitamento do servidor público, quando se tem extinção de cargos que são ocupados por servidores públicos. Neste caso aqui, tá? Nos decretos autônomos, eles cabem delegação, tá? O que é isso mesmo, professora? Poder hierárquico, ou seja, a autoridade competente para a prática do ato, ela pode delegar para o seu subordinado essa prática, tá ok? Eu coloquei na Constituição Federal alguns exemplos, né, de tanto de expedição de decretos regulamentares, decretos de execução, quanto exemplos de decretos autônomos, tá? Então depois você dá uma lidinha aí. E aí a gente parte para o poder disciplinar. Por que eu pulei aqui? Porque eu não quero que você confunda o poder disciplinar e o poder de polícia administrativa. Porque os dois têm uma característica muito particular, que é o poder de sancionar, de aplicar sanções. Só que tem uma diferença do poder de polícia administrativa para o poder disciplinar, tá? No poder disciplinar, que é esse que nós vamos ver hoje, há uma necessidade de ter um vínculo específico. Lembra, na aula passada eu tinha confundido, né? Agora aqui não tem confusão, tá, gente? Isso aí, você sabe que horas são? Vocês têm noção? Olha só, 2 horas da manhã, querido. E você que não me assiste essa videoaula não, tá? Porque eu tô inspirada, então a confusão às vezes vem porque eu não quero editar o vídeo novamente. Pelo amor de Deus, é gravar uma vez só esse negócio, tá? Então, se eu falar alguma bobagem aqui, a gente corrige lá no WhatsApp ou a gente corrige lá nas redes sociais, a gente conversa no privado, por favor, não chama a atenção dessa professora não, em rede nacional aí não, mas vamos lá. Olha só, então vamos voltar lá para o raciocínio. Então, o poder disciplinar, ele tem uma diferença com o poder de polícia administrativa, embora os dois, eles são sancionadores, eles podem aplicar sanção, há uma diferença. Para o exercício do poder disciplinar, há uma exigência de se ter um vínculo específico com a administração pública. Quem vai sofrer o poder disciplinar, né, do Estado, o indivíduo, ou o administrado, ou servidor público, ele precisa ter um vínculo direto com a administração pública, tá? Então ele é bem mais restrito. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Punição às pessoas sujeitas à disciplina da administração pública. Vínculo específico. Que vínculo é esse? Um vínculo estatutário do servidor público, ou seja, vai exercer o poder hierárquico sobre o servidor público. Servidor público é desidioso, é desobediente, né? Ele não obedece às ordens, aí ele pode sofrer, né, o poder disciplinar. Ele pode sofrer um processo administrativo de disciplinar ou uma sindicância e vir a sofrer uma punição. Então, qual é o vínculo que ele tem? Vínculo estatutário, um vínculo específico e direto com a administração pública. E temos também um administrado, o particular, né, que eventualmente ele tem um vínculo direto com a administração pública. E quando que isso acontece? Quando ele celebra um contrato administrativo. Por exemplo, assim, eu tenho um comércio, eu estou vendo aqui meu ar-condicionado está fazendo um barulhão danado, eu tenho um comércio em que eu vendo e dou manutenção, né, em ar-condicionado. E aí eu participo de um processo licitatório para fornecimento desses condicionadores de ar, ganho o processo e começo a fornecer. E aí eu não cumpro
as cláusulas contratuais. O que isso acontece? Eu posso sofrer o poder disciplinar da administração pública, tá? Sofrer um processo administrativo e ser punida por isso. Olha só, então eu preciso ter um vínculo específico à administração pública. Olha só, uma outra característica importante, né, é que, eu coloquei aqui, a administração pública não tem escolha entre punir ou não punir. Não, gente, não é uma faculdade, é um poder-dever, né? Então, se contém falhas, se tem insubordinação, se não está cumprindo as cláusulas contratuais, poder disciplinar. É preciso sancionar. Então, o poder disciplinar, ele é sancionador. Assim como o poder de polícia. Ô, professora, você não falou a diferença com o poder de polícia, tá? A diferença é que o poder de polícia, para ele agir, ele não precisa ter um vínculo específico com aquele que vai sofrer a sanção. Só para você saber o exemplo, olha só, eu não tenho lá um comércio, né, de venda de condicionadores de ar e de manutenção, eu estou sujeita à fiscalização da administração pública, né? As inspeções, né? Eu preciso ter o alvará, então eu posso ser fiscalizada, eu posso ser multada se eu não estiver seguindo as regras do meio ambiente. Então, tem todas essas particularidades que nós vamos ver quando a gente for falar do poder, né, de polícia administrativa, que a gente também não confunde com as outras polícias, mas isso é para depois. Então vamos lá, olha só, a discricionariedade se refere à escolha da pena. O que eu estou querendo dizer? No exercício do poder disciplinar, ele é um poder-dever, eu tenho que exercê-lo. E na hora, não cabe a minha faculdade de escolher qual é o melhor momento e oportuno para exercer como um poder discricionário. Não, eu tenho que exercer. O poder discricionário, ele vem na hora da escolha da sanção, né? Que eu vou usar esse critério de razoabilidade, de proporcionalidade, de buscar a sanção mais adequada. Aí sim, mas não é uma faculdade escolher exercer o poder disciplinar, não. Tá? E uma característica importante do poder disciplinar é que tem que oportunizar o contraditório e a ampla defesa sempre. Aonde tem o poder sancionador do Estado, né, é regra o contraditório e a ampla defesa, né? O administrado, o servidor público, o particular prestador de serviço ou fornecendo bens, ele tem o direito do contraditório e da ampla defesa, principalmente quando se está diante de uma sanção, tá ok? Isso é o poder disciplinar. Um poder disciplinar que não oportuniza o contraditório e a ampla defesa, o processo, né, que vai culminar numa sanção, é um processo nulo, tá? Que não tenha essas particularidades, ok? Aí eu coloquei aqui no finalzinho a diferença básica entre poder disciplinar e poder de polícia. Poder disciplinar, dá uma olhada lá. Tem que possuir algum vínculo jurídico à administração pública, o estatutário, que é o caso do servidor público, ou um contrato administrativo celebrado, tá ok? O poder de polícia é um vínculo geral. Qualquer pessoa que exerça atividade ou que possam acarretar em risco ou transtorno à coletividade, ou seja, é o poder fiscalizador da administração pública, que vai inspecionar o seu estabelecimento, que vai inspecionar a sua obra, tá? Seja em relação ao meio ambiente, todos esses aspectos, tá? Que a gente vai tratar melhor depois. Então, nessa videoaula, a gente falou um pouquinho sobre o poder normativo e o poder disciplinar. Próxima videoaula é sobre poder de polícia, tá? Que esse é mais extenso. Beijo!